peso da luz. Hoje iniciamos um arco novo, iniciamos um grupo de assuntos diferentes da anomia, diferentes daquilo que vínhamos conversando até então. Esse tema novo, ele nos aproxima muito mais do título do nosso trabalho atual, que é o peso da luz, do que anteriormente havia uma associação direta. A ideia inicial é que possamos falar sobre temas como o ego e a indústria da iluminação, o que não é iluminação, a sabedoria eterna, o paradoxo do ser e do vir a ser, trilhando o caminho da iluminação. São conceitos que vão ser importantes serem levantados e discutidos, porque esses conceitos eles tentam fazer com que nós que somos caminhantes, nós que estamos aprendendo a tentar entender melhor o que é essa expressão iluminação. Uma expressão que hoje é quase corriqueira, mas que perdeu a essência ao longo dos anos. O camarada é iluminado. O que é iluminado? Sem ter, obviamente, a menor pretensão de sermos pessoas iluminadas nesse momento, mas com a clara intenção de aprendermos mais o que é o processo de iluminação. Um assunto que ele é pouco levantado, mas que requer e que desperta muita curiosidade, porque não é discutido com grande profundidade. E para que a gente consiga avançar nesse tema, nós escolhemos como primeiro ponto de partida algo que nós encontramos com muita força socialmente falando, de maneira contemporânea, que é a indústria da iluminação, né? A indústria do bem-estar espiritual. O que é isso tudo aí? Pois é. Eu acredito, pelo menos eu lembro, né, que de 1960, 1955, 1960, esse termo, né, começou a ser muito divulgado aqui no Ocidente, né? E muita gente começou a trazer informações de outras culturas, né, como Nepal, né, do budismo, enfim, o termo, né, e a buscar a iluminação. Muita gente começou a buscar e criou automaticamente uma verdadeira indústria, né? Indústria de vender livros, né? E de vender conceitos e como ser um cara iluminado, né? E criou todo um jargão e um movimento, né? Quantos livros foram vendidos e né? Quantas promessas feitas, né? E, enfim, não é algo trivial, né? A indústria da espiritualização ficou muito forte, né? E é extremamente difícil você encontrar uma certa seriedade, né, a respeito. Até porque criou-se um status, né, ao redor do termo iluminação, né? O cara iluminado, né, gerou um status espiritual. E quando você fala em status espiritual, e quem reconhece esse status, a gente tem que forçosamente dizer assim, isso nada mais é do que um sentimento egóico, né? A verdadeira iluminação, ela aparentemente está longe, né, de envolver o ego, né? São incompatíveis, talvez, né? Pois é, a própria incompatibilidade, né? Mas o que assusta um pouco é que criou esse status, né? E uma pessoa, um mestre, né? Ou uma pessoa que se diz ou se coloca como mestre, ele automaticamente se arroga esse direito como sendo um sujeito que emana luz, né? Que emite luz, né? Na verdade, todos nós emitimos uma certa quantidade de luz, não é verdade? Mas se arrogar o direito, que é o problema, né? Sentar no trono, né, de se achar que você é uma pessoa especial, esse que é o problema, né? E é importante eu lembrar que
e observar, né, que quando a gente fala da iluminação, eu estou falando de um indivíduo que, vivendo da mesma condição que você, da mesma forma, tendo os mesmos gostos muitas vezes, ele atinge um grau de consciência que o desperta, não é isso? Uhum. Então é aquele que despertou. O iluminado, para nós vamos ter essa conotação, é alguém que diante da vida, como ela se mostra hoje, conseguiu perceber o grande teatro da vida e despertou no meio do ato. E falou assim, opa, pera, né, o que está acontecendo aqui? Não necessariamente eu estou falando que existe a necessidade de passar por experiências metafísicas impressionantes, ver coisas que só Deus duvida, de forma alguma. É um estado de consciência daquele que despertou. Uhum. Sem dúvida, mas o problema está no valor que se atribui, né? Ah, sem dúvida. Quando atribuímos valor, uma escala de valores, né, é que torna complicado o tema, né? Eu trouxe aqui uma frase que me chamou muita atenção, que é o seguinte: o valor dos estados místicos e transformadores não está em produzir uma experiência nova, mas em eliminar o experimentador. Não é? O que significa isso? Isso significa eliminar a consciência egocêntrica que vive a vida de um ponto de vista estreito e egocêntrico. Percebe? Então, quando a gente atribui um valor e a gente se surpreende, né? Quem está fazendo isso é o estado egoico, né? Porque, em essência, todos nós somos iguais, né? Sim. E a dificuldade está em colocar essa essência, trazê-la para fora, né? A gente passar a atuar em estado presente, em consciência pura, né? Que seria o estado de amor incondicional, né? Trazer isso para fora, algo que nós temos como essência raiz nossa, né? É a grande dificuldade. Então, o ego é que fica nesse meio, né? Criando essa dificuldade e atribuindo valores a algo que deveria ser natural, né? Pois é, só que esse mecanismo de valorização ou valoração do outro, ele constitui quase uma estrutura que, por exemplo, a religião faz uso. Sem dúvida nenhuma. O tempo inteiro. Não só a religião. Qualquer outro método que pregue essa... É uma indústria mesmo, né? Como você falou de livros, né? Tem os autores consagrados, né? O cara que jura que vai tirar você daqui e por ali, né? Mas não é só isso. Você tem os cursos, né? Você tem hoje em dia os coachings que te levam... Coaching de prosperidade existe. Uhum. Existe, né? Existe o coaching que vai trazer mais luz para a sua vida. Além disso, você tem os cursos, você tem as experiências metafísicas, né? Em que o cara paga X e vai tomar ayahuasca e vai jurar por Deus que ele está tendo uma experiência verdadeira. Onde eu quero colocar é que isso, como é uma estrutura material e capitalista, ela não tem limite, né? E ela vai te convencer disso, ela vai te convencer que você fazer yoga, mas não a yoga clássica. A yoga como agora é ensinada, muito mais moderna e complexa. Tem até um aplicativo que te mostra o movimento no seu celular, né? Então, é uma indústria, né? É uma indústria. Uma indústria que, obviamente, tem muita gente tirando um bom partido disso, né? E o bacana é assim, é você enxergar que a última coisa que se quer é te libertar do processo. Não há intenção. Porque se você é um leitor que consome um livro por mês de autores relacionados a esse tema, e você de repente percebe que talvez não seja por aí, você para de comprar, né? Se você, durante as suas práticas espirituais ou espiritualistas, começa a enxergar que talvez não seja por ali o caminho, você para de frequentar. Então, essa indústria toda, ela vai convergir você para ela mesma. Sem dúvida. Ela é entrópica, né? Ela se retroalimenta em cima de você.
Você é uma pilha que é colocada ali, você tem uma crença naquilo, você valoriza as opiniões que vêm dali, e é interessante que a gente até se esquece que o cara que está orientando é tão humano quanto você que está ouvindo, né? Sem dúvida. Mas só que ele passou por uma experiência sensacional quando ele foi para a Amazônia e o avião dele caiu. Então aí assim, agora esse cara, ele é... Essa industrialização da espiritualidade, eu diria, é uma industrialização da iluminação, mas existe essa industrialização da espiritualidade na mesma intensidade, é algo tão nefasto quanto, né? Porque ela visa ocultar os reais motivos. Você não consegue ter claridade para perceber o que vai além da capa do livro. A história não termina quando o livro acaba, quando o seminário termina, quando o fim de semana mágico chega ao fim. São princípios que a gente tem que levá-los em consideração quando está buscando de fato o que é. Por isso que é importante esses temas que foram elencados, porque, a meu ver, a gente consegue, de uma certa maneira, tentar entender qual é o melhor para cada um individualmente, para si próprio. Quando eu começo a falar sobre a industrialização, aí eu vejo assim, cabe a cada um fazer uma reflexão íntima e tentar identificar no seu cotidiano aonde existe esse processo de industrialização. Acho que esse é o ponto principal da nossa conversa, né, de dar um pouquinho, da gente passar a entender um pouquinho mais sobre esse jargão, né, da iluminação. Não que a gente se julgue, muito pelo contrário, né, mas entender um pouquinho do significado ao redor desse tema, né, para a gente não cair, né, como buscadores, não cair nas ciladas, né, que existem nessa indústria, né? Então, assim, entender que já ao termo de valorizar essa busca, né, já é um sinal interessante para a gente, né, abrir o olho e não ser atrapado pelas garras, né, dessa indústria, né? E se vamos, ao longo dessa conversa que teremos, né, por exemplo, o próximo tema que a gente vai abordar é o que não é iluminação, né? Isso vai dar um pouquinho mais de luz ao redor do tema para a gente ter os sinais vermelhos, né, dessa indústria, né? E não cair, né, nesses contos, né? Ou se surpreender, ou de valorizar aquilo que a gente já conhece, os falsos mestres, né? Essas conversas muitas vezes vazias, né? Eu vejo que isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque estou dizendo intimamente falando, né? Cuidado íntimo, primeiro de preservação da lucidez e também de preservação da própria sanidade, porque essas estruturas, elas são muito sofisticadas. E o número de garras e de formas para te algemar elas é muito grande. Sem dúvida. Algumas apelam para o lado afetivo, algumas apelam para o lado sentimental, outras para a felicidade, né? Para notoriedade. Então você passa a ser um cara bacana quando você usa um pingente X. O seu não é X, o meu é Y. Olha o meu como brilha. Claro. Então eu sou mais que você. No fundo, você vai falar, bom, mas isso não tem nada a ver com iluminação. Tem a ver. Porque são difrações da mesma frequência. São formas de manifestação distintas da mesma estrutura nefasta, que ela pode se manifestar tanto de uma maneira como essa do pingentezinho, do pin que você vai usar, diferente, até uma forma mais sofisticada e delicada de orientação com um guru que você vai ter lá na Serra da Cantareira. Tudo isso é produto, né? A gente tem que saber distinguir o que é fato do que é produto. E aí, de novo, o que é a experiência verdadeira, ou seja, o que é a minha essência se manifestando, do que são só um jogo de palavras. Claro. Falávamos disso antes de começar a gravar, da importância dessa expressão da nossa essência, que é totalmente diferente de um jogo de palavras. É você se mostrar intimamente de fato, perceber quem você é intimamente. Isso é fundamental para a minha existência, né?
É você expor a sua essência, né? Expor a essência. É a qualidade do relacionamento, né? Através Isso. das minhas próprias qualidades dignas de ser humano, né? O que eu entrego nessa relação, né? E o quanto eu preencho, o quanto eu me dou, né? De forma sincera, né? E amorosa, né? Para nessa troca, né? De saberes ou troca de vida, né? Isso é bonito porque isso se traduz através de acolhimento, né? De respeito, de igualdade. Isso nos torna humanos. Essa expressão que você usou eu acho fantástica, que é a qualidade do meu relacionamento. Não é a quantidade de relacionamento, né? Ainda que industrialmente o importante seja a quantidade, a forma, aonde, quando, por quê. Porque tem data para acontecer, tem lugar para acontecer. Não existe isso. A qualidade do meu envolvimento, ela tem que ser plena. E é isso que acolhe. É isso que faz nós trocarmos espiritualmente. E é essa essência que a gente está buscando. Quanto mais próximo dessa essência eu estiver, mais próximo da minha claridade eu estarei, mais próximo da minha luz eu estarei, do meu processo de iluminação. Então não é algo que tem que ser buscado. É resultante de uma série de ações que eu vou produzir em mim mesmo. De transformações que eu faço em mim mesmo. Claro, isso o essencial do que buscamos, né, é a nossa transformação, né? Sem dúvida. E obviamente nos apoiamos uns nos outros, né, para a gente avançar nisso. Claro que sim. Né? Então é a maneira com que nos tocamos, né? É o carinho, né? É a maciez e não a dureza, né, do relacionamento. Né? E essa rede que eu vou usar a expressão, é quase uma rede de amparo, né? Essa rede que nos cerca, ela é verdadeira. Absolutamente verdadeira. Absolutamente verdadeira. Tanto assim que existe a rede de apoio, né? É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. E ela é verdadeira. E existe uma troca sincera e direta nessa rede de apoio que subtrai, que retira o julgamento, que retira a crítica em cima da... Sabe, é aquela situação em que você nem sabia que tinha um vizinho bacana pra caramba do seu lado, você nem sabia. Mas no momento de dificuldade, aquele cara se mostra, e ele te ajuda em situações que você não teria o que fazer. Mas é ali que ele aparece e fala, cara, fica tranquilo, deixa comigo, nós vamos resolver isso aí. E resolver isso aí não é ir no cartório, não é, eu estou falando de algo mais íntimo, mais humano. E a pessoa está ali para te ajudar. Um indivíduo que você nem sabe quem é. Esse cara ele não vai julgar você, ele não vai avaliar, ele só vai estar ali. Como você pode ser também rede de apoio de alguém. Sem dúvida nenhuma. E é por isso que a importância do tema, né? Embora a evolução seja individual, o caminhar evolutivo é absolutamente individual, sim. Porém, a gente está em grupo. A gente está em grupo. A gente está junto, um apoiando o outro, né? E quando a gente vê que há uma indústria, né, nos estimulando a comprar, né, soluções, né, que é a indústria da iluminação, né, a indústria da espiritualização, né, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a vida pode ensinar muito mais do que oferecem esses jargões ou essa indústria, né? A vida, se a gente se toca mutuamente nesta qualidade profunda de respeito e de amorosidade, a gente pode aprender e se modificar muito mais. Desde que estejamos despertos, né? Desde que se tenha um mínimo de luz, né, na relação, Exato. Desperto. Isso é fundamental. Eu acredito que esse trabalho que a gente está se propondo agora vai um pouco nesse sentido, para tentar discutir esse assunto, mas por esse viés, né? Que é o viés como você mesmo disse, é o viés da transformação, da autotransformação, da autopercepção, né? De se perceber a necessidade de transformação. É necessário, não dá para mudar se você não mudar. Exatamente. Se não é mais do mesmo. Veja que interessante, porque eu trabalho para dentro de mudança, né? Mas o caminhar é coletivo. Então,
Então, a necessidade coletiva tem que superar, né, a individual. Você sabe que você tem... Hoje em dia, esse tema saiu um pouco de moda, mas há anos atrás era comum livros como Profecia Celestina, etc., que abordavam a interação entre as pessoas, né? Uhum. E mostrava bem claramente assim que o meu papel naquela comunidade ele era determinado porque alguma coisa precisava acontecer comigo ali e a minha pessoa influenciaria quem está à minha volta. Então é uma rede que se forma. Isso não é mentira, mas também não é toda a verdade. A gente compreende hoje que essa interação com essa rede externa ela é perfeita, ela é plena e ela existe. Porém, o que vai alavancar esse quadro é a relação interna. É o despertar desse jardim interno. É através dessa fauna que você vai criar dentro de você, de toda essa estrutura, de quem de fato você é, de quão verdadeiro você é consigo e com o seu semelhante. É isso que vai abrir espaço para o surgimento dessa rede, que já está aqui. E ela só vai se manifestar e materializar no instante que você estiver mais conectado com sua essência. Mas, de fato, né, o caminho ele vai invariavelmente buscar sempre o crescimento interior, e esse crescimento interior vai se traduzir na formação de uma rede externa que vai nos unir a todos, né? Isso não é um jargão, unir a todos não é todo mundo de mão dada andando na rua. É através do comportamento coletivo, né? Claro. Eu como me comporto com você, você como se comporta com outros, e assim essa conexão, né? Exatamente. Que forma essa rede de apoio, né? Mas para isso a gente precisa refletir e observar os entraves que tem nesse processo, né? Sem dúvida. Como, por exemplo, o caso da industrialização, poderíamos usar outro nome aqui também. Né? Claro. Industrialização é um nome, talvez que não traduza 100% o que é, mas deixa bem claro que existe sim um movimento contrário ao que a gente está pensando. Né? Não oposto, contrário. E isso a gente precisa ter bom senso de levar em consideração. Pois é. É isso aí, eu acho. É isso. O próximo tema acho que vai começar a dar um pouco mais de estrutura, né? Sim. O que não é iluminação. O que não é. Né? É interessante. Claro que né? sim. Vamos lá. Aguardemos o próximo.